Olá, eu gostaria de apresentar um software para desenho de asa de aeromodelos. Trata-se do Wing Helper, um software muito interessante e permite o desenho de asas, exportar em formato DXF, SCAD ou NGC, para quem vai realizar o corte das nervuras em router CNC. O Wing Helper está disponível no site winghelper.com. Ele tem uma versão, a versão dele é paga, mas ele tem uma opção de usuário baixar o programa e utilizá-lo por 8 dias, testá-lo e, se gostar, adquirir a licença. A licença não é cara, custa $70, é uma licença única e você, a partir da aquisição da licença, você pode ir atualizando as versões. Atualmente a versão está na 1.8.0. Então, para baixá-lo, basta clicar aqui em download. Existem 3 versões, que é muito bom para quem usa Mac OS, como é o meu caso. Outros sistemas que já existem funcionam apenas no Windows, e esse funciona tanto no Windows quanto Linux ou Mac OS. Então, clicando aqui, você vai baixar e vai instalar o sistema. Existem as versões em inglês também, o original é em inglês, e existe em português com a tradução automática. Algumas palavras a gente percebe que ele não foi traduzido da forma correta, mas é muito interessante esse sistema. Eu inicialmente não achava que ele seria tão bom, mas quando comecei a utilizá-lo, inclusive adquiri a licença, eu percebi que ele é um software muito interessante. Então, para iniciar o projeto de uma asa, nós vamos fazer um desenho mais simples possível. Seria uma asa retangular, um aeromodelo com envergadura de 1,5 m. Então, vamos iniciar clicando em adicionar. Você já vê que aparece já uma interface muito boa, onde você percebe uma precisão, né, quando você aqui utiliza o mouse, né? Clicando no botão esquerdo, você movimenta em 3D. O botão central do mouse você arrasta a asa. Enfim, é muito interessante. Então vamos iniciar. Vamos dar um nome aqui como um trainer. O comprimento seria a envergadura. Então ele está em milímetros. Vamos colocar aqui, no caso é 1,5 m, a semi-asa tem 750 milímetros. A corda na raiz eu vou colocar 250 milímetros. Será uma asa retangular, portanto a ponta tem que ser igual à raiz, 250 milímetros. Não vamos usar flecha, que seria o recuo aqui da ponta da asa. Você pode, se você, por exemplo, quiser uma asa enflechada, digamos um recuo de 20 milímetros, então já se percebe que a asa recua aqui, a ponta da asa, mas não é o nosso caso. Nós estamos fazendo uma asa retangular. Pode-se fazer também a torção na ponta da asa. Então, se a gente quiser colocar uma torção aqui na ponta, pode ser na raiz ou na ponta. Vamos dizer que em torno de 5 graus. No caso, 5 graus aqui ficou positivo, né? Como é uma torção, a gente negativo, ou seja, vejam que a ponta da asa já adquire ali a torção de forma automática. Então nós não vamos deixar com nenhuma torção. Caso, por exemplo, se a gente for colocar uma torção de 3 graus, você percebe que levantou apenas a nervura da ponta. Então aqui a gente clica em BF reto, para que haja toda, no momento da geração do arquivo, toda a asa, né, o bordo de fuga da asa, ele possa ser elevado. No caso a gente está falando aqui do bordo de fuga, tá? Vamos deixar normal, não vamos ter nenhuma torção.
diedro. É interessante a gente já fazer, porque quando ele gerar a asa, ele vai gerar com o diedro, o arquivo. Então vamos colocar um diedro aqui de 3 graus, 750 milímetros, ok? Por enquanto apenas essa informação. Nós vamos escolher o perfil. Aqui a gente pode escolher os perfis que já estão pré-definidos e é possível também importar para a pasta do perfil, onde estão esses perfis .dat, qualquer perfil que você desejar. Esses aqui são arquivos de perfil disponível na internet. Basicamente tem quase todos os arquivos aqui, os perfis. Então vamos selecionar um mais simples, seria um Clark Y, que é um padrão para aeromodelo, né, que a gente vem usando, o treinador. A nervura da ponta igual à raiz, tá? Não precisa. Caso a nervura não seja igual, você pode fazer uma nervura na ponta da asa diferente. Você vai selecionar aqui e vai escolher qual seria a nervura. Quando você seleciona o perfil, no caso Clark Y, ele vai dar aqui a espessura máxima, onde fica a espessura máxima no caso, né? Ele tem uma espessura de 11,7%, a curvatura, enfim, todos os dados do perfil. A partir desse ponto, nós já podemos criar as nervuras. Você pode escolher a espessura da nervura, 2 milímetros ou 3 milímetros, conforme 2,5, 3. Vamos fazer considerar aqui 3 milímetros. A quantidade de nervuras, uma asa de 75 centímetros, né, ou 750 milímetros, com 10 nervuras, acho que é suficiente. E aqui a gente gera as nervuras. Se a gente perceber que ficou um pouco afastado, ficou muito distante uma da outra, ele diz aqui a distância, por exemplo, tem 83 milímetros da primeira nervura para a segunda, ou seja, 8 centímetros. Eu vou colocar aqui 12 nervuras para ficar mais. Pronto, agora ficou uma quantidade melhor de nervuras. Bom, já foi definida a nervura. A gente aqui não vai utilizar, que eles colocaram aqui como lenguetas, né, de construção. Na verdade, isso aqui vai servir para encaixar nervuras na mesa onde você vai construir, mas não vamos entrar nesse detalhe agora. Vamos criar longarinas. Para criar uma longarina, você clica com o botão direito, no caso, adicionar a longarina à frente. Tá? Vamos, aqui no caso está selecionado uma longarina redonda, pré-selecionada, mas a gente vai utilizar aquelas longarinas padrão, tá? Aqui você escolhe qual tipo de longarina, no caso a nossa retangular, que é o padrão. Aqui a gente faz determina, né, a largura, a altura da longarina. Você escolhe se quer que essa medida seja a partir do bordo de ataque ou a partir do bordo de fuga. No caso, a longarina principal a gente faz a partir do bordo de ataque. Não vamos usar porcentagem, pode utilizar porcentagem ou pode utilizar distância, tá? Então a gente procura sempre um terço da asa. Como a asa tem 25, eu vou colocar aqui 33%. É um padrão, tá? Mas você pode escolher qualquer local. Vamos para a largura da longarina. Essa largura aqui. Essa largura, ok? Um aeromodelo, geralmente nesse tamanho, a gente não utiliza uma longarina mais larga. Eu vou colocar aqui 12 milímetros por 5. Veja que é uma longarina bastante espessa, né? Ok, aqui tá, não temos muito o que fazer. Se você quiser escolher a longarina apenas para cima, você pode fazer diferente, a de cima com a de baixo. No caso, acho que você pode usar, a gente vai usar as duas longarinas, que é o padrão. Bom,
Definida a longarina, vamos para o borde de ataque. Você vai escolher o borde de ataque padrão, redondo, uma tira que eu acredito que ele quis que seria uma lâmina, uma placa. Vamos marcar aqui para ver. Adicione uma longarina cuboide e marque como usar BA. Não é o caso. Vamos para cá. Vamos padrão. Tá? Pronto. Nervura borde de ataque padrão com 8 milímetros. Já aparece aqui. Vamos tentar fazer da melhor maneira, mais fácil. Borde de fuga. Borde de fuga padrão. Inclusive a gente tem... existe borde de fuga de balsa, né, à venda. Você pode comprar já no tamanho. Um padrão que eu sempre vi é de 25 milímetros de comprimento, tá? Seria isso aqui. Então, isso aqui definido já, nosso borde de fuga. Percebe que as nervuras já passam a ter o mesmo tamanho, né? Redução do tamanho, inclusive, aliás. A largura real, ou seja, é o padrão, né? Se a gente for fazer uma borde de fuga diferente entre raiz e ponta, que não é o caso aqui, você pode marcar essa opção para que a largura aqui na ponta, essa largura aqui, seja diferente. Mas não é o nosso caso aqui. Nós estamos tentando fazer o mais simples possível, porque a gente está aqui, aprendendo ainda, né? Então vamos lá. O revestimento seria chapeamento. O padrão que a gente utiliza é 1,5 milímetros. Geralmente a gente faz o borde de ataque aqui, né? Revestido, e daqui para trás a gente usa cap strip. Então vamos para o padrão, borde de ataque. Ele já nos dá uma opção aqui, bem interessante, né? O software é muito intuitivo, né? Ele já nos dá essa opção para facilitar o projeto. Então vamos lá. O comprimento aqui ainda está em porcentagem. Lembra que a gente colocou a longarina a 33%? Então, se a gente colocar aqui também a 33%, nós vamos ter... No caso, ele utiliza como medida, né, o meio, né, essa linha central aqui da longarina, tá? Aqui equivale a 33%. Veja que ele fica um pouco atrás da longarina, então a gente pode aumentar aqui, ou se não quisermos usar a porcentagem, como eu já falei, a gente pode utilizar milímetro também, tá? Vamos lá. Ele passa um pouco daqui, se observar, ele passou um pouquinho, né, da longarina, tá vendo? Mas não é o caso aqui, não precisa. Se eu girar aqui a asa pela ponta, que a gente aqui vai ter uma visão melhor. Pronto. Aqui a gente percebe que passou um pouco da longarina. O que é que a gente faz? Eu vou mudar para milímetro, que fica mais fácil. Então vamos aumentar aqui, vamos estar 90, ver se já chega. Já passou, né? Passou, então vamos diminuir 89. Ficou quase bem próximo ali. Se eu diminuir para 88,7, ok. Então ficou praticamente sobre a longarina, tá? Esse revestimento, esse chapeamento, eu acho, apesar da gente usar 1,5 milímetros, geralmente em trainers é usado 2 milímetros, tá? A gente pode alterar essa espessura aqui. Então, se a gente for aqui no... Vamos lá. Revestimento. A gente colocou um padrão aqui. É por isso que eu percebi que estava muito fino. É 1,5. Agora. Estava 1 milímetro. Então, vejam que já praticamente a asa está pronta.